agora a gente fala, né, sobre onda roxa em Minas Gerais, sobre essa suspensão do toque de recolher, que era, né, uma parte aí dessa etapa da onda roxa do plano Minas Consciente, uma decisão tomada ontem. Quem conversa com a gente aqui para explicar como é que está a situação é Matheus Simões, secretário de Governo do Estado. Seja bem-vindo, secretário Central 98, prazer falar com você. Obrigado, Carol. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a todos. E está com a gente também aqui Lucas Ragazzi, nosso jornalista, vai fazer parte aqui desse bate-papo. Bom dia para você, Lucas. Bom dia, Carol, João. Bom dia ao secretário Matheus Simões e aos nossos ouvintes. Secretário, conta pra gente como é que foi, então, né, esse processo para se chegar a essa decisão. A gente viu aí a adoção da onda roxa em todo o estado de Minas Gerais e uma das restrições realmente era essa, o toque de recolher, né, a aplicação dessa medida aí para restringir a circulação de pessoas de 8 horas da noite até 5 da manhã e também aquela proibição dos encontros aí familiares de pessoas que não vivem na mesma residência. Como é que foi essa conversa? Como é que se chegou a essa decisão aí de suspender essas medidas? Carol, na verdade, o programa Minas Consciente veio evoluindo ao longo do tempo e nós chegamos a esse momento em que a gente precisou criar a onda roxa há 4 semanas atrás, mas ela trouxe resultados muito positivos. Durante o intervalo a gente ouviu aí reduções muito expressivas nas filas de internação, no grau de contágio e, obviamente, nas mortes nas regiões que entraram primeiro na onda roxa, Triângulo do Norte, Noroeste, e estamos vendo essa semana bons resultados na região Norte, na região Triângulo Sul, que foram as que entraram na sequência. Isso prova o acerto da medida. A gente perdeu aí a conexão, acho que travou ali com o secretário. Vamos ver se a gente consegue. Na conversa de ontem no tribunal, foi evitar o Minas Consciente ou... Secretário, a gente teve um probleminha com a conexão, travou um pouquinho. Pode retomar o raciocínio aí pra gente, porque a gente ficou um tempinho aqui sem te ouvir. Vamos lá. Claro. Eu estava dizendo, então, que na conversa ontem no tribunal, o nosso grande objetivo foi garantir que não teríamos o risco de uma liminar contra o programa Minas Consciente e contra a onda roxa, por conta dos bons efeitos que ele tem tido. Para isso, a gente decidiu ajustar 2 regras da onda roxa, que não vão ter grande impacto sanitário, a gente já tem a certeza técnica disso, que são exatamente como você disse, o fim da proibição de circulação de pessoas a partir das 8 horas da noite, e a gente sabe que não vai ter efeito negativo disso, porque continuam fechados os estabelecimentos comerciais depois das 8, então não há risco da gente ter aglomeração, porque não há espaço para aglomeração, as pessoas estariam só circulando, e para permitir as visitas nas casas das pessoas, mas ainda vedada festa, aglomeração, reunião com muita gente. Então, nós estamos fazendo 2 pequenos ajustes por conta desse risco de uma liminar alegando inconstitucionalidades, para que a gente possa garantir a manutenção do programa por ainda alguns dias. A gente sabe que a onda roxa ela é muito pesada, a gente quer sair dela com a maior velocidade possível, mas os bons resultados que ela trouxe nas regiões que entraram primeiro mostram para a gente que a gente tem que tentar levar as regiões que estão em situação mais grave ainda alguns dias. Por isso, essa decisão de ajuste do programa ontem no Tribunal de Justiça. Secretário, primeiro prazer falar com você novamente. Secretário, então, já está definido que não vai ter mais o toque de recolher ou essa definição vai ser feita na reunião de amanhã do Comitê de Enfrentamento, né, do Comitê Extraordinário da Covid-19? João, nós definimos ontem uma suspensão temporária dessas 2 regras, então desde ontem elas já não estão valendo, nós não temos o chamado. Novamente, aí a gente está tendo algum probleminha com a conexão, fazendo aí, né, essa conexão remota. Chamado toque de recolher desde votam. Secretário, novamente a gente teve aí um probleminha, travou a imagem, congelou o áudio aqui pra gente também, mas pode retomar aí do início, que a gente ouviu só um pedacinho aí da sua resposta. Desculpe, hein, Carol. Como eu estava dizendo, então, que nós teremos sim amanhã a reunião para mudar a norma, mas desde ontem nós já tivemos a suspensão do toque de recolher e da proibição de visitas. É porque nós não podíamos lá no acordo no judiciário mudar a norma. A norma precisa de uma reunião que vai acontecer na quarta, mas eu estou confiante, os técnicos já tinham sinalizado para a gente que esse é um ajuste possível, que a suspensão que começou ontem dessas 2 regras vai ser confirmada amanhã na reunião do comitê e nós seguiremos com a onda roxa apenas sem essas 2 regras, proibição de circulação a partir das 8 e proibição de visitas domiciliares, vão passar a não fazer parte mais da onda roxa.
Secretário, bom dia novamente. Obrigado por estar aqui participando com a gente. Na semana passada, a gente viu na Bahia um movimento de policiais militares revoltados e não querendo cumprir algumas ordens, também muito semelhantes a esse toque de recolher, a também algumas ações por conta do fechamento do comércio. Essa decisão ontem, esse acordo, essa mobilização do governo em retirar esse trecho da onda roxa, tem a ver também com esse receio, talvez, da polícia não concordar? Teve essa discussão também? Passou pelo governo essa discussão sobre o que aconteceu na Bahia? Lucas, não fez parte da discussão o fenômeno da Bahia, mas fez parte da discussão o fato de que essas duas regras já eram regras de fiscalização muito complexa. Porque, a menos que haja festa, eu não posso entrar dentro da casa das pessoas, a polícia não pode entrar dentro da casa das pessoas para saber se há visitas ali. Por outro lado, a circulação ela estava proibida depois das 8, mas as pessoas continuavam permitidas a deslocar para atividades essenciais, como farmácias, hospitais. Então, a gente já estava com uma dificuldade de fiscalização dessas duas medidas, e é exatamente por isso que a gente concluiu que o impacto sanitário é baixo. Elas já são duas medidas de difícil acompanhamento. Secretário, você até falou que vocês atenderam esse pedido nessa conciliação para se evitar uma ação de inconstitucionalidade do plano por inteiro. Nessa reunião de ontem foi feito também um acordo para não questionar outros pontos ou ficou apenas no toque de recolher e nessa questão das visitas familiares? Nesta ação especificamente, que é uma ação movida pelo deputado Bruno Engler, ficou definido que a gente, ajustando esses dois pontos, a ação se encerra. Claro que isso não impede que outras pessoas entrem com outras ações, mas Novamente aí a gente perdendo a conexão, mas vamos aguardar que já voltamos. Nossa expectativa é que essa horária usar roxo em outros momentos. E aí a expectativa é que a gente não tenha de discutir judicialmente isso novamente. Secretário, e como é que fica a questão desse monitoramento do plano da Onda Roxa e do Minas Consciente? A gente está vendo, então, aí essas duas atualizações, com base, como você citou, em dados aí que já foram aferidos, já foi feito também o monitoramento das regiões que entraram antes nessa Onda Roxa do Minas Consciente. A gente tem essas reuniões semanais do comitê da Covid-19 para avaliar, a gente pode ter mudanças mais para frente. A gente sabe que até então a gente tem a onda roxa indo até o dia 11 de abril, Já tem alguma perspectiva de sairmos dessa onda roxa, o estado de Minas como um todo, ou pelo menos algumas regiões? Como é que está isso? Nós temos reunião hoje com o grupo técnico e amanhã do comitê executivo. Tenho certeza que essa semana algumas regiões serão progredidas para a onda vermelha e a minha expectativa é que na próxima semana essa progressão seja ainda maior. A gente Novamente, a gente perdendo a conexão, a gente continua esse bate-papo aqui, daqui a pouquinho retoma, a gente fazendo essa conexão remota aí para poder garantir a segurança, Menos pessoas aqui no estúdio fora desse também. problema em pouco tempo. Secretário, de novo, a gente perdeu a conexão aí. O senhor estava falando sobre a questão de achar que na outra semana a gente já teria aí uma progressão maior. A gente pode esperar até uma saída do estado como um todo? Como é que está isso? Eu espero que dentro na saída do estado como um todo. Tá. A gente ainda perdeu uma parte. Deixa eu só recapitular aqui, porque a gente está com essa conexão travando. Então, a gente tem na semana... Eu acho que vai melhorar a nossa conexão. Vamos lá, vamos tentar. Troquei o sinal que eu estava usando do Wi-Fi. Vamos tentar, então. Eu vou pedir para o senhor repetir a resposta aí, para você repetir para a gente, porque realmente a gente pegou só os pedacinhos aqui, então, dessa perspectiva, do comitê de progressão dessas ondas, dessas regiões que estão nas ondas roxas aí, pelo menos para a onda vermelha. Eu tenho certeza que essa semana nós teremos progressão de algumas outras regiões para a onda vermelha e na próxima semana eu espero que a maior parte do estado já esteja fora da onda roxa na onda vermelha. Algumas regiões que estão com uma situação mais grave, como a gente observa hoje em Governador Valadares, na região de Coronel Fabriciano, talvez demore ainda alguns dias para que a gente possa fazer uma análise de progressão. Mas nós estamos se encaminhando para o fim da onda roxa no estado. Secretário, só mudando um pouco de pauta, saindo da onda roxa, a previsão da Assembleia
retornar com as atividades das comissões. E por conta delas não estarem funcionando, o acordo da Vale com o Estado ainda não começou a ser discutido e analisado na Assembleia. Qual que é a expectativa do senhor, a expectativa do governo para essa tramitação na Assembleia, para que esse acordo ele avance o mais rápido possível? Vamos aguardar aí, a gente está de novo com a conexão travada, ainda não resolvemos aqui, mas a gente já retoma. Pode falar agora, secretário, agora a gente está te vendo certinho aqui, sem nenhum tipo de problema. Lá. Lucas, a minha expectativa é que a gente possa retomar a votação da Vale o mais rapidamente possível, porque nós estamos falando do futuro de Minas Gerais. Esses investimentos precisam começar a ser feitos, então a minha esperar retomar a conexão, mais uma vez, secretário, de novo a gente teve um probleminha aí, desculpa te pedir para repetir toda hora, mas é porque a gente realmente não está conseguindo aqui pegar a sua resposta. Acho que a gente, não sei se a gente vai conseguir continuar aqui, porque a gente está tendo aí esse problema constante aí, novamente travado. Vamos aguardar um pouquinho para ver se a gente consegue retomar a conexão. Não, a gente perdeu aqui o secretário, a conexão com ele. A gente falando então, né, depois a gente pega também essa resposta para poder atualizar lá no nosso portal, 98live.com.br. Se a gente conseguir retomar a conexão com qualidade aqui, a gente retoma a entrevista. Enquanto isso, Lucas Ragazzi, que continua com a gente aqui, tem mais informações de bastidores da política para a gente, né, Lucas? É isso, Carol. Continuando no tema da Assembleia, que o secretário estava abordando agora há pouco, a gente tem comentado sobre isso no Talks, no Central, no Rock News. A pauta da Assembleia, ela está trancada, ou seja, o que isso significa? Os deputados não votam quase nenhum projeto em plenário desde o final de fevereiro, porque o governador Zema vetou alguns pontos da lei de barragens, aquela lei que foi originada, foi criada depois da CPI de Brumadinho. São vetos ali que apontam algumas questões inconstitucionais na avaliação da equipe do governador no projeto. E, finalmente, a expectativa dos deputados é que esse veto seja votado na Assembleia nesta semana, o que vai destrancar a pauta e outros textos, outros projetos importantes para o Estado comecem a ser debatidos e votados também. E isso vai na linha do retorno das comissões temáticas, que desde o início da Onda Roxa ainda não se reuniram. A gente teve um atraso nessa tramitação porque houve uma certa demora na formação da composição dessas comissões, que são as comissões que debatem, né, os projetos antes deles irem a plenário. Então, nas próximas semanas, a gente pode esperar muito trabalho, muita novidade vinda da Assembleia Legislativa, Carol. Tá aí, Lucas Ragazzi, com os bastidores, o secretário Matheus Simões está de volta com a gente aqui. Rafael está me informando que agora parece que a conexão aí tá ok, tá funcionando. Vamos ver se a gente consegue retomar o raciocínio. Secretário, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, Carol. Espero que não trave de novo. Vamos lá. Pode retomar o raciocínio, eu estava dizendo, na pergunta do Lucas, eu tenho a expectativa de que a gente possa votar esse projeto nos próximos 30 dias, porque nós vivemos um momento em que esse investimento feito a partir do acordo, do termo de reparação de Brumadinho, ele significa o futuro de Minas Gerais. É o maior pacote de investimentos da história recente do Estado, talvez da história do Estado. Então, eu tenho convicção de que os deputados têm consciência da importância da aprovação desse projeto e que vão trabalhar para que, ainda ao longo do mês de abril, a gente possa terminar a aprovação e iniciar as obras. Secretário, para a gente finalizar, a gente está aí nesses últimos 2 dias, né? Tudo se fala em torno da decisão do STF sobre os cultos e missas presenciais. E aqui em Minas Gerais, né, no Plano Minas Consciente, não tinha proibição, né? Qual que é a opinião de vocês e do governo de Minas sobre essa decisão? Bom, a posição do governo sempre foi a de que a liberdade de culto é garantida constitucionalmente e, portanto, não cabe à autoridade restrição a esse direito que está garantido na Constituição. No entanto, nós sempre impusemos aos tempos de segurança.
álcool em gel, afastamento, controle da ocupação. Então, mais importante para a gente do que falar em proibição ou permissão é falar em cumprimento de protocolos sanitários. Nós vamos continuar exigindo os protocolos sanitários, mas entendemos que impor a proibição de realização de cultos não vai nos levar a nenhum lugar que não essa briga, que é um pouco histérica e um pouco sem sentido, sobre se a gente deve ou não interferir na liberdade de culto das pessoas. As igrejas podem funcionar em condição de segurança, segundo a leitura dos técnicos do governo do estado, desde que, volto a dizer, sejam respeitadas a ocupação. Finalzinho aí, a gente perdendo a conexão limitar gel, independentemente da decisão do STF. Tá aí, gente. Matheus Simões, secretário de Governo do Estado, participando com a gente aqui no Central 98, falando então sobre essas mudanças da Onda Roxa, do Plano Minas Consciente, abordando outras questões também em relação ao combate à pandemia, né, do Covid-19. Secretário, mais uma vez, muito obrigada por esse tempinho para conversar com a gente aqui no Central 98. Obrigado, João, Carol e Lucas. Sempre à disposição. Portas abertas também na 98. Muito obrigada e ótima semana.